Agora é o seguinte, você constrói fielmente a ferramenta que quer e o Google constrói ela na hora. Deixa eu te mostrar. Eles liberaram uma nova função de você criar a sua própria ferramenta. E isso é o que é o mais legal, cara. Por exemplo, eu já criei uma ferramenta de criação de thumbnail do meu gosto. Criei uma ferramenta também para criação de vídeos longos utilizando inteligência artificial. Então você consegue criar desde o personagem consistente, objeto consistente, cenário. E aí você consegue fazer todo um storyboard de cada cena individual. E aí você consegue baixar todas as cenas juntas ao mesmo tempo, já organizado na pasta ali em ordem, para depois você transformar em um vídeo longo. Tem essa daqui que eu criei recentemente também, essa daqui eu achei animal. Você consegue criar trailers, vídeos cinematográficos de uma forma automática, mantendo consistência, e você consegue configurar tudo. Então, por exemplo, nesse teste aqui em específico, eu coloquei, eu quero um comercial de um novo carro picape 4x4, vamos supor que eu esteja fazendo um comercial aí para um carro, né, um fictício, com temática de terror em português do Brasil. Eu coloquei o gênero terror, coloquei aqui a duração que eu queria, então tipo um vídeo de 30 segundos, né, para um comercial tá mais que suficiente. E a consistência visual, que é opcional, eu coloquei imagens do meu rosto para eu ser ali o garoto propaganda ali fictício. E ele já me deu primeiramente o plano da execução antes de gerar qualquer vídeo. Então aqui a gente tem a primeira cena, que seria a narração em caminhos onde o medo costuma caçar, aí já aparece aqui a picape. Depois tem a outra aqui, poucos têm a força necessária para escapar. E aqui desce com uma imagem do meu rosto, nova Titan 4x4, domine a escuridão antes que ela domine você. Aí tem aqui o texto final, né, da introdução do comercial. Então aqui ó, Titan 4x4, a força que o mal respeita. E aí mostra aqui o logo do carro desse produto que a gente está anunciando aqui, né. Bom, gente, vamos lá então. Primeiramente, se você não conhece, no Google Flow, primeiro ele foi atualizado já tem um tempo, né, desde o Google I/O, que foi o último evento que eles fizeram. E aí junto com isso, eles adicionaram aqui ferramentas, certo? E eles mesmos já disponibilizam várias ferramentas prontas para você utilizar. Tem desde transformação de sketch para a arte final, até criação de markup, né, que é você criar ali uma foto de produto com o seu logo. Uma coisa que eu achei interessante, que nem todo mundo sabe, é que descendo aqui embaixo a gente tem um easter egg, podemos dizer assim. Lembra do Whisk? Cara, o Whisk foi a primeira ferramenta do Google gratuita para geração de imagem. O que aconteceu foi que o Whisk, ele morreu, né? O Google abandonou esse projeto e deixaram somente o Flow, certo? Porém, eles mesmos já fizeram aí como um easter egg aí, uma homenagem, uma ferramenta do Whisk. Então se a gente clica aqui na ferramenta Whisk, é literalmente a mesma ferramenta que a gente tinha. Então aqui ó, você consegue colocar a imagem do subject, né, para manter a consistência, do cenário e do estilo. Foi a primeira vez que o Nano Banana ficou disponível e foi a primeira vez que a gente teve uma IA de geração de imagem com edição de imagem, cara. Era irado o Whisk. E aí funciona do mesmo jeito, olha só que interessante. Então vem aqui em subject e coloco uma imagem, vou colocar por exemplo a imagem do meu rosto. Uma coisa interessante também, cara, é o seguinte, se você quiser manter consistência do seu rosto com uma precisão maior, você pode criar uma imagem como essa que eu criei aqui, ó, uma imagem só, uma cartela com várias imagens do seu rosto em diversos ângulos e expressões diferentes. Aí coisa simples, tirei ele com a minha câmera do celular mesmo frontal, certo? Tirei o fundo e colei em uma imagem só. E aí você joga para qualquer inteligência artificial que ela vai conseguir manter a consistência do seu rosto de uma forma mais precisa. Então eu coloco ele aqui, daí aqui funciona, só faltou a animaçãozinha dele girando daqui, né, velho? Só que agora tá mais rápido. A gente vem aqui no cenário, colocar esse cenário aqui, ó, desse lugar abandonado, achei legal. E o estilo também a gente pode determinar também. O estilo eu vou deixar sem nada. E aqui eu vou colocar no prompt, ele está caçando zumbis, estilo filme, e mandar aqui para ele gerar, né? E o resultado foi esse daqui, ó. Eu achei bem interessante, então é o Whisk aí, né? Agora utilizando o Nano Banana Pro e o Nano Banana 2, eu achei bem legal. E aqui temos a outra imagem. E aí, cara, é o seguinte, dá pra gente customizar e criar a nossa própria ferramenta. Então, por exemplo, eu senti falta de uma coisa que tinha no Whisk, que era a possibilidade de você alterar a proporção da imagem, né? Então vem aqui, por exemplo, em ferramenta para remixar. Aí eu consigo editar esta ferramenta. Então eu falei assim para ele, adicione uma função para alterar a proporção da imagem. E aqui ele adiciona a opção, então temos aqui o 1x1, 16x9, 9x16 e aí vai. Só que assim, a nova função e que eu mais gostei é a opção de você mesmo criar a sua própria ferramenta. Para isso é muito simples, você vem aqui e clica em criar ferramenta. Aí aqui já te dá umas pré-definições.
porém você pode pedir literalmente o que você quiser aqui no prompt. Eu já criei algumas, tá? E eu vou mostrar algumas que eu já fiz aqui que é diferenciado. Então vem aqui em minhas ferramentas e aqui está disponível todas as ferramentas que você cria, inclusive a que você faz o remix também, né? O que você edita. A primeira que eu criei, que eu achei mais legal, é o diretor de cenas, que é basicamente uma ferramenta para a gente conseguir criar vídeos longos utilizando IA, né? A gente consegue manter personagem consistente, criar várias cenas ali, mantendo tudo consistente. Então, por exemplo, atualmente ela está assim, eu tenho muito a melhorar ainda, tá? Então, por enquanto ela está assim, ó. Eu já fiz um monte de prompt, ó, deixa eu mostrar para vocês os prompts que eu utilizei. Olha isso daqui, cara. Utilizei muitos prompts. Isso aqui é tudo conversa que eu tive com o agente criando a ferramenta, tá? Primeiramente, a gente consegue criar então o personagem, os elementos separados aqui. Então, começando com o personagem, eu clico aqui no maisinho. E aí eu posso criar um personagem aqui dentro. Uma coisa muito interessante que eu fiz, opção de você salvar e importar um workflow já pronto. Então, por exemplo, você já está trabalhando num projeto, já criou um monte de personagem aqui dentro, um monte de cenário, um monte de cena. E aí você quer salvar o projeto, né? Sei lá, para você continuar depois ou continuar aprimorando ainda mais. Antes não era possível isso, você carregar a página aqui, tudo sumia. Porém, eu adicionei uma opção, eu pedi para o agente adicionar isso. Antes de eu importar um projeto que eu já fiz aqui, vou mostrar como que fica a criação de personagem, porque tem um diferencial aqui que nenhuma outra IA tem. Basicamente, ó, você clica aqui no personagem, coloca o nome dele, vou colocar, por exemplo, William, que será eu mesmo. E aí aqui você coloca a imagem do seu personagem, ou então você pode criar do zero também a partir do prompt, tá? No meu caso eu vou adicionar uma imagem mesmo, colocar a imagem do meu rosto, como vai ser eu, né? Eu vou mostrar essa função, só que antes eu queria deixar logo um aviso bem claro. É que normalmente, cara, por enquanto está em beta, não sei, ele está meio burro. Então tem hora que você pede para ele adicionar coisas e ele acaba tirando outras. E aí ele tinha tirado essa função que eu tinha colocado, né? Eu mesmo tinha criado. E eu falei para ele voltar de novo com a função exatamente como estava antes, tá? Aí beleza, ele voltou, agora eu vou mostrar aqui novamente, então aqui ó. E aí cara, a função é essa daqui ó, você conseguir automaticamente já criar a imagem de vários ângulos diferentes do seu personagem para manter a consistência. Então por exemplo, você vem aqui em gerar character sheet, né? E aí você descreve primeiramente como você quer o personagem, então no meu caso vou colocar aqui um homem estiloso com moletom, mantenha 100% a consistência do homem da imagem de referência, fundo branco sólido. Clico aqui em gerar agora. Bom, daí ele terminou de gerar e o resultado foi esse daqui. Então todos os ângulos diferentes, também o do rosto e etc. Então ele faz isso de forma automática, foi o que eu pedi para ele. E para a criação desta ficha, eu mandei ele utilizar este prompt em específico, que inclusive eu deixei para vocês no meu site, né? Aqui em prompts de vídeo, que na minha opinião é o melhor prompt para isso, né? E após isso aqui você pode colocar, por exemplo, a personalidade do seu personagem, etc. E aí, como eu expliquei para vocês, é possível você exportar, salvar ou importar uma pré-definição, um workflow já pronto, né? Então vem aqui importar, e eu tenho um que eu já estava criando aqui, que eu salvei aqui no projeto, e está aqui, ó. Eu importo, ele já importa todas as configurações que eu utilizei, tudo, cara. Isso daqui eu achei muito importante adicionar também. E aí, cara, nesse workflow tem de tudo. Então, por exemplo, aqui eu estava fazendo um teste básico assim, como a ferramenta está se comportando. Então comecei com a primeira cena aqui, né? Aí vem aqui na segunda, terceira e etc. Você consegue ver que mantém bem ali a consistência do visual do cenário, etc. Então aqui eu coloquei, por exemplo, dois personagens, tanto eu aqui, agora com outra roupa, etc. E esse personagem aqui que seria o guardião, né? Coloquei a personalidade de ambos. Aqui tem como também manter consistência de objeto, então você pode criar aqui um próprio. Tem aqui do cenário, o legal do cenário é a mesma coisa, você coloca uma imagem do cenário, uma imagem apenas, e você clica nesse botão aqui, ó, gerar 4 ângulos fixos, que automaticamente ele já gera 4 ângulos do cenário diferente e já coloca aqui para você de forma automática, né? Então aqui ó, você tem aqui diversos ângulos do cenário para conseguir manter ele consistente, e é como se fosse um cenário ali já fixo mesmo, certo? E aqui você pode escrever um pouco mais sobre esse cenário. E você consegue mencionar o elemento aqui no prompt. Então, por exemplo, coloca aqui @WilliamA, aí eu venho aqui e menciono o meu personagem. Outra coisa que eu adicionei também é a opção da gente conseguir customizar a paleta de cor do vídeo. Assim, cara, o maior problema que a gente tem em geração de vídeo por IA, vídeos longos no caso, é manter consistência de personagem, então isso já foi corrigido, e também a paleta e o tom de cor visual ali de cada cena, né, para não fugir, para não ficar algo diferente ali em cada cena. E aí para isso que eu adicionei esta possibilidade aqui. E outra coisa também é a vibe cinematográfica, então dá para escolher por aqui se quer algo mais, sei lá, cores
saturadas, ou um aspecto de cinema com flares sutis, né, que foi o que eu escolhi aqui. Enfim, dá para escolher também o estilo da imagem para sempre manter consistente. Outra coisa também, tem como você determinar um estilo base fixo, né, para não mudar realmente, né, para sempre manter coerente. É você, por exemplo, adicionar aqui uma nova cena, né, então cria aqui uma nova cena, e aí tem como também alterar o ângulo de câmera por aqui. Então tem câmera aqui visto superior, close-up, etc, né, ou então caso você queira alterar pelo prompt, você vem aqui em controle manual, coloque controle via prompt. Eu vou adicionar mais ferramentas aqui dentro. A ideia é você conseguir fazer várias cenas, manter a consistência e sem precisar criar prompts complexos, porque você vai conseguir customizar a câmera, o estilo e etc. Outra coisa interessante também que eu adicionei é a opção de upscale. Então você clica aqui e já faz upscale. Tem a opção de baixar tudo de uma vez e já tem a opção de fazer upscale e baixar tudo automaticamente. Enfim, tem muita coisa para eu melhorar e adicionar nessa ferramenta ainda, então eu estou polindo aos poucos, né? Uma ferramenta até para mim mesmo utilizar, que eu gosto de criar vídeos longos com IA. Daí pra rapaziada do curso, assim que eu terminar de finalizar essa ferramenta e deixar ela 100%, eu compartilho com vocês lá, tá? O link para vocês utilizarem também. Outra coisa interessante também é uma ferramenta de thumbnail que eu criei, certo? Eu mandei para ela vários prompts que eu já criei das minhas thumbnails, né? Para ela manter um padrão de prompt que eu mesmo já criei, para não criar uma thumbnail genérica, né? E aqui, por exemplo, eu coloco a referência do rosto. Então, mais uma vez, essa imagem aqui do meu rosto. Aqui eu posso colocar qual seria o tema do vídeo. Então, por exemplo, um vídeo sobre uma nova IA de vídeo chamado Vid.io. É a top 1 IA de vídeo. Então, essa aqui é a premissa do vídeo. Essa aqui é a ideia do vídeo, né, o tema. Tem aqui a emoção. Aqui o nicho, então, sei lá, tecnologia IA. E dá pra você fazer aqui um teste A e B, como é no YouTube. Ou 6 opções de thumbnail. Clica aqui em gerar thumbnails, ele começa a fazer tudo pra mim. É outra ferramenta que eu tenho que melhorar muito ainda também. Então aqui eu mostrei aqui no chat, esses prompts tudo aqui, ó. É de thumbnails que eu já criei pra ele manter um certo padrão aí de prompt, como eu expliquei pra você, né? E outra coisa também, cara, é que na minha visão, já queria logo deixar claro que pra mim só vale a pena utilizar para a geração de imagem. Criação de vídeo, na minha opinião, não vale a pena, porque gasta muitos créditos. Eu achei os créditos muito limitados, mesmo tendo plano aqui no Flow, tá? E para geração de vídeo, cara, eu sinceramente só uso o Cydense 2.0. Eu não gosto da geração de vídeo do Google, eu acho muito fraca. E dentro aqui gasta muitos créditos, inclusive eu acho que gasta créditos até gerando imagem, infelizmente, cara, pelo que eu notei, eu comecei a gerar imagens e quando eu vi eu não tinha mais créditos nenhum, e olha que eu tenho um plano. Porém, os créditos já foram renovados novamente, ó, então eles foram reembolsados aqui, ó, 1000 créditos de novo que eu tenho na minha conta. Então eu acredito que talvez tenha sido uma falha, mas assim, é importante deixar claro, pelo menos pra mim aqui, pra mim que tem plano, não sei se no plano gratuito ainda está disponível, mas gerar imagem aqui dentro é 100% ilimitado, tá? Então você não vai ter problema de limite de geração de imagem, porque mesmo se você tiver 0 créditos, igual eu tô aqui, dá pra gerar ainda, porque eles mesmos falam que o Nano Banana não gasta crédito, né? Bom, daí ele terminou de criar aqui, aí ele coloca aqui o rank aqui, o qual ele achou melhor que a gente utilizaria, né? Ele marcou como essa daqui, e aqui tá todas as thumbnails que ele criou. Só que, cara, sinceramente é como eu expliquei pra você. Ah, outra coisa também, ele já deixa também títulos pra você utilizar, né? Tipo, viral. Aí tem aqui, ó, Deus, Sora, essa nova IA, vídeo é assustador e realista, enfim. Tem títulos aqui prontos pra você escolher. Só que sinceramente é o que eu comentei, cara. Assim, eu ainda tenho muito a melhorar essa ferramenta ainda, tá? Aprimorar e lapidar ela, porque ainda assim na minha visão ela está gerando imagens aí não tão legais, pelo menos na minha opinião. Essa aqui foi a melhorzinha que eu achei, deixa eu ver como é que ficou, cara. Foi a melhorzinha que eu achei, mas sinceramente eu acho que tem muito a melhorar ainda, então estou ajustando ainda. E tem essa daqui do trailer que eu mostrei pra vocês, certo? E no mais é isso, rapaziada. Eu achei legal essa funcionalidade de você criar sua própria ferramenta aqui dentro. Eu acharia que seria mais legal ainda se você pudesse disponibilizar para a comunidade. Aí tem uma aba aqui feitas pela comunidade. E aí tem aqui diversas ferramentas criadas pela comunidade. Eu acho que iria agregar muito valor, porque é interessante essa funcionalidade, tá ligado? E aí você já tem aqui a edição de imagem com Nano Banana e criação de vídeo. Embora eu acho que só vale a pena de criação de imagem mesmo, tá ligado? Eu achei legal, porém eu sinto que ainda tem muito a melhorar. Com certeza ele está utilizando o agente, o modelo do Gemini 3.5 Flash, que ainda na minha visão é muito fraco. E aí provavelmente quando lançar o Pro talvez melhora mais, né? Porque ele ainda está meio burro. Tem hora que, como eu expliquei, a gente viu na prática aqui. Eu peço para ele adicionar mais ferramentas, mais funcionalidades, melhorar a ferramenta em si. E ele acaba tirando outras coisas que já tinha, tá ligado? Isso eu achei ruim. Talvez se eu pedir no prompt sempre assim, ó,
nunca retire o que já foi adicionado. Se eu pedir isso sempre no prompt, talvez ele siga essa regra, né? Mas assim, cara, pra mim já tinha que seguir essa regra como padrão mesmo. Mas é legal em si as ferramentas. Aí tem as ferramentas criadas por eles mesmos, né? Muita gente ainda nem sabe disso. Então você vem aqui, por exemplo, essa daqui eu achei bem legal. Você consegue transformar um rascunho em uma imagem final. Então, por exemplo, vem aqui, sei lá, coloque no prompt anime e eu desenho, sei lá, vamos desenhar um personagem de anime aqui, ó. Desenhar o Goku aqui, ó. Aí você consegue fazer um desenho e aí depois você pede aí pra transformar em arte final. Só que, sinceramente, eu acho que para este nicho aqui em específico, né, essa funcionalidade, cara, eu acho que o Runaway, agora eu até esqueci, é tanta IA, velho. Tem uma IA que ele faz isso de forma em tempo real, basicamente, tá? Que é muito melhor, cara. Você vai desenhando e literalmente vai aparecendo aqui a imagem final em tempo real. Sinceramente, esta IA em específico ela faz melhor, porém, aqui no Google é mais barato, né? Porque a geração de imagem aqui, como eu expliquei, pelo menos pra mim aqui no meu plano, é ilimitado, né? Então aqui, ó, sei lá, faço daqui. Bom, ele gerou aqui, mas sinceramente ficou parecendo aquele jogo de animes, né? Esqueci o nome do jogo. Mas que os personagens são mais realistas, assim. Sinceramente, eu não gostei, não. Eu queria o estilo anime de fato. Foi o que eu pedi, né? Ele gerou esse daqui. Mas ficou legalzinho, vai. Beleza. Aí tem outras ferramentas também que eu achei interessante. Que é, por exemplo, o Markup. E aí eu seleciono o meu produto, né? O meu logo, né? Selecionar o logo do Seja Seu Chefe mesmo. Daí você seleciona aqui aonde você quer adicionar o seu logo. Se é uma camisa, em um boné, ou um livro, enfim. Daí ele vai e adiciona. E isso daqui, o Markup, eu achei bem legal. Porque o Nano Banana, cara, sinceramente, para geração de imagem, o Google é muito bom, tá ligado? Sinceramente, a única ferramenta que está prestando, criada pelo Google, é geração de imagem, velho. Então, funciona bem, ó. No boné aqui ficou legal. Na camisa. Aqui no mural. No mural não gostei muito, não. Ficou muito artificial. Na bolsa também achei esquisito. Aqui seria uma televisão e um notebook. Olha, essa daqui eu achei interessante, ó. Image Editor. Você consegue editar a imagem e depois pedir para ele editar de forma automática. Então, por exemplo, vem aqui em adicionar imagem, sei lá, vou colocar um fundo aqui, ó. Vamos supor que o fundo seja esta imagem aqui. Beleza. Aí junto com essa imagem, eu quero adicionar uma outra imagem e, sei lá, colocar um personagem ali na cena. Então, sei lá, vou pegar esse Goku que a gente acabou de criar aqui, diminuir o tamanho dele e eu quero como se ele fosse um boneco aqui, ó, na mesa. Aí eu posso vir aqui e também remover o fundo automaticamente, né? Então ele remove aqui. E aí eu quero adicionar um texto 3D também, vem aqui ó, texto, quero colocar ele aqui como, sei lá, New Figure, sei lá, do jeito que tá bom. Coloquei no Banana Pro, que na minha opinião é melhor. E aí, após isso, tipo, terminou de fazer aí a edição, você pode pedir para ele finalizar a edição para você de forma automática. Então vem aqui em refinar, aqui embaixo. Aí eu posso descrever como eu quero a edição, né? Aí depois eu clico aqui em Enter e ele começa a finalizar a edição. E aqui temos o resultado. Eu achei bem legal, é como se fosse um Photoshop automático. Porém, sinceramente, ainda tem muitas falhas. Como você pode ver aqui, o cabelo do Goku ficou cortado, né? Era para ele ser uma figura aqui do lado, tipo, o texto 3D eu achei legal. Mas aí ele ficou com o cabelo cortado. Obviamente dá para melhorar, tipo, pedir para refinar novamente, pedir para colocar o personagem inteiro, né, claro. Mas ainda assim tem falhas se você quiser colocar prompts mais simples. Mas mesmo assim, cara, eu achei legal essa ferramenta aqui, tá? E dá pra aprimorar ela ainda mais se você clicar aqui em remixar, né? Daí, gente, é o seguinte, pra finalizar, a gente teve vários vazamentos, né? Inclusive do GPT 5.6 e a gente tem também notícias sobre o 3.5 Pro, o Gemini. Primeiramente, a gente tem uma confirmação aqui de um dos caras que trabalham ali no laboratório de inteligência artificial do Google, falando que a equipe já está cozinhando o Gemini 3.5 Pro. Porém, sendo bem sincero, cara, já era para ter lançado muito tempo, né? Porque eles prometeram que iriam lançar em um mês após o evento do Google I.O. que teve já faz tempo. Porém, não lançaram, acabaram que adiaram. Só que assim, cara, sendo bem sincero, eu acho que eles adiaram porque eu acho que está muito atrás da concorrência. Porque recentemente a gente teve o Cloud Fable, que é muito forte. E a gente vai ter recentemente também o GPT 5.6 vindo em breve. Eu acho que o 3.5 está muito atrás. A gente viu que o modelo Flash deles, que é o 3.5 Flash, é muito fraco comparado à concorrência.
E eu acho que o 3.5 Pro não vai mudar muita coisa não, tá? Então eu acredito que até por isso que eles deram uma adiada. Assim, sinceramente, o Google ele está muito atrás, né, comparado à concorrência, tanto em geração de vídeo quanto o modelo LLM. Só a geração de imagem que eu estou curtindo, o Nano Banana, continua assim muito bom. Mas sinceramente, de resto, cara, na minha visão tá muito fraco. Outra coisa é que a gente tem vazamentos do GPT 5.6 Pro e pelo que parece, ele vai ser muito bom. Primeiramente, cara, todos os vazamentos que eu trouxe aqui no canal e que eu acompanho de inteligência artificial, todos eles se concretizam no final. Porque normalmente esses vazamentos são tudo proposital para gerar hype, né, como forma de marketing. Por exemplo, eu dou um exemplo clássico do GPT Image 2.0. Quando ele foi vazado, o pessoal já via que estava gerando imagens absurdas, né, antes de sequer lançar, e aí o pessoal já estava muito hypado antes da ferramenta lançar de fato, né? E realmente essa prática funciona muito bem. Então, assim, só deixando claro que são tudo vazamentos, a gente não tem, obviamente, confirmação oficial, mas eu acredito que vai se concretizar assim. Bom, a gente teve esse daqui, né, que o cara criou aí uma cena em HTML de um foguete, eu acho que é do preço do Elon Musk lá, que inclusive abriu o IPO recentemente. Eu achei bem legal, cara, ele consegue agora fazer animação, pelo que parece, né? Porque até o momento, ó, tem esse jogo aqui que eu criei com o GPT, se liga, ó. É esse aqui, ó, Fortnite feito por IA. Eu estava fazendo um projeto testando, né, só testando a ferramenta mesmo, e eu criei ele, assim, com o Opus 4.8 e o GPT 5.5, mas eu criei mais mesmo, sei lá, 80% utilizando o GPT 5.5, e o resultado ficou assim, ó. Se liga, eu tenho uma coisa para falar que é o seguinte, vou abrir aqui o CMD para executar esse jogo, colocar aqui npm run dev para abrir, não é assim não, pera. Oxe, eu esqueci o comando, velho. Ah não, coloquei np, pera, npm run dev. Beleza. Ele está executando o jogo aqui. Aí é o seguinte, cara. Uma coisa que era muito da hora no Cloud Fable era a possibilidade do modelo, primeiramente, testar o jogo completamente. Então, antes dele entregar o resultado, o Fable ia lá, abrir o jogo, começava a controlar o personagem, a testar todas as features do jogo. Aí ele ia consertando ao vivo, inclusive a gente viu isso no vídeo que eu fiz sobre o Fable. E aí ele entregava resultados muito melhores mesmo com apenas um único prompt. E outra coisa que eu achava animal também era que o modelo ele era muito capaz e tinha muita noção ao ponto de conseguir fazer até mesmo animação em projetos HTML, por exemplo, né? Coisa que nenhum outro modelo atualmente tem. Por exemplo, esse jogo aqui eu criei, como eu expliquei, sei lá, 90, 80% utilizando o GPT 5.5. Sinceramente, cara, olha o quão bugado ficou isso daqui. A arma toda cagada, tá ligado? Esse personagem aqui, eu criei a imagem dele no GPT Image 2.0, depois transformei a imagem em um modelo 3D em outra ferramenta chinesa, depois coloquei aqui, aí eu fiz tudo organizado na pasta, peguei animações importadas do Mixamo, organizei em pasta, por exemplo, animação de correr, animação de pular, modelos 3D de armas, fui pegando assets também, tudo organizado na pasta, e depois eu pedi para ele montar tudo em um projeto HTML, certo? O resultado ficou assim, a programação em si eu achei interessante, né, porque funciona, só que ele não consegue fazer animação. Eu pedi para ele fazer algumas animações extra, nem animação realista, mas assim, poses mesmo, sabe? Por exemplo, quando eu miro, ele tem a pose de mirar e etc. E mesmo assim ele não conseguiu, então você vê que não funciona. É muito, muito fraco mesmo, assim, muito simples. Os inimigos também, ó, não tem animação, mirando nem nada. Porém, se fosse gerado no Fable, inclusive eu queria ter testado no Fable, mas infelizmente não está mais disponível, ele iria conseguir, certo? E pelo que parece, o GPT 5.6 também, pelo que parece, vai estar no mesmo nível. Olha só esse daqui também, eu achei bem bonitinho. É claro que é muito simples ainda, eu sei, mas já é um avanço muito grande, né? Porque os outros modelos não faziam isso daqui. Olha lá, ó, criou uma animação aí HTML também, né? Óbvio que tá tudo muito simples. Mas assim, eu achei bem legalzinho, bem bonitinho. Então, assim, cara, eu sei que são testes muito simples, mas é pra testar a capacidade do modelo e a noção do modelo de conseguir de ter menos preguiça de criar projetos e programação mais avançada, né? Então você vê que, olha só que interessante, isso aqui foi um Minecraft recriado. Tá meio bugado essa resolução aqui, né? Mas ficou bem interessante, olha lá, bem completinho. Olha lá, bonitinho, normal, né? O Fable já havia criado. Só que assim, eu achei mais completo do que o Minecraft que eu vi que o pessoal estava criando no Fable, velho. Achei interessante, bem completinha lá a animação do personagem da vaca, tá vendo? Esse usuário aqui, ele criou um The Sims, né, no 5.6. Pô, bem legal as animaçõezinhas ali, bem simples, tudo muito simples. O personagem atravessa a parede, bem bugado. Mas assim, cara, comparado ao 5.5, pô, é uma melhora muito grande, né? Se for real isso daqui, é claro. Tem esse outro aqui também, bem bonitinho, bem simples também, né?
uma animaçãozinha aí, uma cena em HTML também. Uma outra notícia relevante também que eu achei muito interessante. Lembra do Midjourney, né? Uma inteligência artificial que todo mundo já conhece, geração de imagem, muito boa. Só que, cara, ele saiu de uma simples IA de geração de imagem para algo revolucionário, né? Eles avançaram aí uma tecnologia de tomografia, olha só que louco. Primeiramente, o Midjourney, cara, já está no mercado há muitos anos, tá? Quando começou o mercado de inteligência artificial para o público, né? Porque a inteligência artificial já existe há muitos anos, só se popularizou para o público no geral, praticamente agora, né? Em 2022, se eu não me engano. Midjourney foi uma das primeiras IAs de geração de imagem. Eu lembro que antes só estava disponível no Discord, não tinha nem uma interface como tem hoje, sabe? Então a gente tinha que gerar imagens ali no Discord mesmo. E aí eles criaram recentemente o Midjourney Medical, que seria ali focado em medicina. Basicamente o que eles fizeram, eles avançaram aí a tecnologia de tomografia. Agora, com essa nova tecnologia deles, é possível fazer tomografia do corpo inteiro em menos de 1 minuto, se eu não me engano, só que em 3D. Você consegue ter muito mais detalhe ali da tomografia, né, do exame. E o interessante é que ele é feito através de um SPA, né, como se fosse um SPA, né, que basicamente a pessoa entra em um cilindro cheio d'água e aí a pessoa é mergulhada lá e aí através disso, através dos sensores, ele consegue te entregar um exame completo do corpo inteiro em 3D, o que é muito louco, né? Os sensores tem a mesma premissa dos exames de ultrassonografia, né, que é aqueles exames de ver o bebê na barriga da mãe, que são emitidos através de um som extremamente agudo, ao ponto de a gente nem conseguir ouvir. Esse som se propaga e aí através disso a gente consegue visualizar o raio-x, né? É como se fosse um morcego. Por exemplo, imagine um morcego, sei lá, preso dentro de uma caverna, para ele descobrir, por exemplo, o caminho. À noite, no escuro, ele emite um som, esse som se propaga e ecoa no ambiente inteiro e através disso ele consegue ter noção e meio que enxergar. Aí uma coisa interessante é que para o ultrassom, precisa aplicar um gel condutor na barriga da gestante, né, para eliminar o ar entre a pele e o sensor, permitindo que as ondas sonoras entrem no corpo sem interrupções. E aí, enquanto no ultrassom eles usam este gel, pelo que parece, aqui no Midjourney Medical eles irão usar a própria água, né? E pô, a gente pensa assim, pô, uma empresa pequena como essa conseguiu fazer algo tão extraordinário assim? Uma coisa interessante também é que eles não têm investidores, tá? É uma empresa pequena. Os únicos lucros que eles tiveram durante todos esses anos é com o modelo de inteligência artificial de geração de imagem deles. Eles criaram uma tomografia computacional ultrassônica de corpo inteiro. Eles falaram que o nosso objetivo é construir uma frota de 50 mil desses scanners capazes juntos de realizar 1 bilhão de exames por mês, suficiente para trazer a imagem corporal completa para todos na Terra. Midjourney Medical está aqui. Aí tem aqui no site deles que eu achei interessante, eu vim aqui explorar, aqui na verdade aqui ó, a gente vem aqui em, aqui ó, Medical, Medicina, e tem aqui no site mostrando algumas imagens do que eles estão fazendo, né? Aqui ó, bem ficção científica mesmo, ó. Tem um vídeo, né, que eu estava mostrando ali no Twitter, bem legal, ó lá. Bem ficção científica, eu achei muito louco isso aqui, velho. Tá bem vibe cyberpunk também, né? Sei lá, colorização, sei lá. Eu achei muito louco. Pelo que parece, vai começar em São Francisco, se eu não me engano. Mas eles tendem a disponibilizar para o mundo inteiro até 2032 50 mil unidades, pelo que eu entendi. Aí aqui temos aqui mais algumas imagens também, né? Então aqui mostra um pouco mais do processo, que é muito complexo, né? Isso aqui com certeza não é a minha área, então eu sou apenas um entusiasta, né? E olha só que interessante. Então aqui mostra mais detalhes de como é feito, assim, para a gente conseguir ter ali os exames 3D, né, em todos os ângulos possíveis. Então ele recorta em várias fatias e depois junta tudo. Olha que louco. Isso aqui é muito da hora, velho. Basicamente assim. Basicamente não, né? Muito mais que isso. Enfim. Aí aqui explica tudo. Tem essas imagens aqui que eu achei bem interessante. Eu abri aqui numa nova guia. Ah, olha que louco isso daqui, velho. É como se fosse um spa mesmo, né? Só que bem, sei lá, futurista e luxuoso. Bonitão. Aí a ideia deles é passar uma experiência mais agradável para esse tipo de exame, né? Pelo que parece é isso. Bom, eu achei muito louco. Se você quiser ler mais sobre isso, mais a fundo, eu só resumi de forma bem simples mesmo. Você pode ir lá no site do Midjourney e por aqui você encontra mais informações. Bom, gente, no mais é isso.
Deus abençoe sua jornada e vejo você no próximo vídeo.